verdade. É por isso que a exposição de uma ideia e a procura da verdade tende a transformar-se em polêmica, pois o instinto humano leva a interpretar tudo em sentido agressivo. A paixão é vencer para submeter e dominar, não é subir espiritualmente. Se o interesse fundamental fosse o aperfeiçoamento, e quando se vivesse em função de um ideal superior a alcançar, então uma crítica razoável, com um fim benéfico, deveria ser grata e considerada como uma amigável oferta da qual se poderia aproveitar para ascender. Mas o ideal interessa a bem poucos, e o melhorar-se, menos ainda, pelo que a crítica é entendida como um estorvo inoportuno que se deve afastar por quanto pretende um esforço que não se quer enfrentar, ou pior ainda, como ataque de um rival que julga somente para mostrar deficiências e aproveitar-se para destruir. Assim o que prevalece não é a procura do verdadeiro, que é sufocada porque tende a inverter-se em ataques demolidores, mas o princípio de autoridade, porque a preocupação principal na terra não é conhecer e subir, mas manter a disciplina e os súditos em obediência. O instinto fundamental do homem não é a conquista da verdade, mas a revolta. Também nas religiões o que torna válida cada lei é força, ainda que mais não seja psicológica, a opressão para submeter, armada de sanções e castigos, adequados a infligir dano, ainda que espiritual, aos transgressores. É assim que o instinto da defesa do grupo leva à inibição da discussão esclarecedora do pensamento, a congelá-lo em afirmações dogmáticas, pois o mais urgente para sobreviver é estabelecer as posições do comando e da obediência, isto é, a ordem que põe barreiras e trava a luta de todos contra todos, motivo fundamental da vida, o que todos entendem, aquele a que é transportado e reduzido também o que é espiritual. Assim se explica como, ao legítimo desejo de evoluir e fazer evoluir, responde um levantamento de barreiras em ato de defesa. Em cada aproximação humana a primeira ideia que surge, por instintivo produto do subconsciente, filho do passado feroz que o construiu, não é a de alguém que se aproxima de nós para nos ajudar, mas para agredir-nos, e deve portanto ser tratado inevitavelmente como um inimigo. O mal-entendido decorre do variado grau evolutivo, o que implica em formas mentais diferentes, funcionando em relação a pontos de referência opostos, isto é, a Terra ou o céu, ou ainda em outros termos, a atual fase animal de evolução ou a mais avançada fase futura, hoje antecipada teoricamente pelo ideal. É natural que cada um não possa ver senão com seus próprios olhos e portanto veja somente o que estes possam ver. Foi assim que a casta político-religiosa, então dominante, julgou Cristo, porque só foi capaz de ver nele um perigo para os seus próprios interesses terrenos que lhe pareciam ameaçados por um reformador da lei, e nada compreendeu da sua verdadeira função, que era de dar um grande impulso ao progresso da humanidade. O mesmo fenômeno de incompreensão se repetiu em casos menores, com todos os que seguiram a Cristo ao longo do mesmo caminho. É assim que com uma forma mental emborcada, entende-se tudo ao contrário, e o impulso para melhorar é tomado como um ato de agressão, produzindo assim uma reação de defesa em vez de gratidão. O mal-entendido é natural, porque a presença dos ideais na Terra tem de fato outro significado. Eles aqui existem na forma de castelo armado, dentro do qual se aninham interesses e são sustentados enquanto eles servem para defender esses interesses. É assim que nas religiões aparecem o fanatismo, o sectarismo, o proselitismo, e o espírito gregário prevalece sobre o espírito de verdade. Prefere-se então o cúmplice que seja seu amigo, ao idealista, que é amigo apenas do ideal e pode ainda se tornar inimigo porque está situado nos antípodes dos interesses terrenos. No entanto, o grupo religioso pode opor a tais intromissões por parte do idealista com um justíssimo argumento: nós estamos em nossa casa, foi construída por nós em terreno de nossa propriedade. Por isto temos o direito de mandar aqui e de impor a nosso modo a nossa verdade, expulsando os estranhos que pretendem, a seu modo,
impor a sua argumento justo mais argumento do mundo, e uma potência espiritual que recorre a ele, apoiando-se na terra em vez do céu, pelo menos nesse momento não é espiritual porque abdica da sua verdadeira posição superterrena para reduzir-se de um grupo humano que, como todos os outros, defende com argumentos humanos os seus interesses. Então, se não se é de Deus, mas se pertence ao mundo, que se fique no mundo, não se misturando e não se utilizando, para os fins deste, o ideal, o espírito, o divino. Não se pode ao mesmo tempo servir a dois senhores, seguir dois objetivos opostos, o espiritual e o temporal, com perigo de acabar utilizando o primeiro a serviço do segundo. Então a religião é uma organização humana, que usa os métodos humanos, e que como tal deve ser considerada. Os dois pontos de vista são demasiado diversos para poderem coexistir sem que um dos dois deva ser afastado. Para o evoluído o centro da vida está na Terra, no presente, constituído por interesses materiais. A vida mais ampla na eternidade é para ele, depois da morte, um seu prolongamento nebuloso em que pensará em último lugar, depois de esgotada a atual, a que vale. Para o evoluído o centro da vida não está na Terra, no presente, e a vida atual vale só em função de uma outra vida, maior, situada na eternidade. Não é um fim em si mesmo mas apenas um meio para alcançar finalidades mais longínquas e para preparar a sua realização. O problema da vida é conduzido de um modo diverso, perante uma diferente amplitude de horizontes. Enquanto o homem prático realiza-se imediatamente na Terra, o idealista realiza-se a longo prazo, depois da morte, mas seguindo um plano muito mais vasto. Os seus interesses estão fora do mundo. As duas formas mentais são o emborcamento, a negação uma da outra, e por isto estão empenhadas em condenar-se entre si. É assim que na Terra se é grato não é o amigo da verdade, mas é o amigo do grupo. Para que o evoluído possa ser aceito pelo evoluído, é necessário que se abaixe ao nível deste, que, com o seu bem-estar, lhe pague este abaixamento. Se o idealista não se deixa domesticar pelo mundo, é por este expulso. Dessa forma é aceito quem coopera no interesse material do grupo e é importuno quem queira transferi-lo ao plano espiritual. Não pensar e não discutir para compreender e avançar, mas crer e obedecer para servir e não incomodar. Isto moralmente prejudica o grupo, mas não o indivíduo a quem ninguém pode bitolar a vida espiritual, dado que não se necessita do próximo para falar com Deus. O cristianismo foi implantado por Cristo em posição de antagonismo contra o mundo. Não foi culpa sua se teve de adaptar-se a este mundo, se isso era uma necessidade e a condição para poder sobreviver. Mas o fato é que tal sobrevivência teve de ser paga com a corrupção do ideal que afirma representar, pelo que ele, em grande parte, se tornou mundano, contentando-se assim em realizar-se na terra só no espaço em que o mundo, Senhor em sua casa, lhe quis conceder. É certo que a evolução fará de maneira que no fim Cristo vença. Mas na fase atual, após 2000 anos, verificamos que o mundo venceu o ideal e, não foi o ideal que venceu o mundo. É com acento circunflexo verdade que a vida do germe está cheia de imensas possibilidades futuras, mas no momento ela é só vida latente, à espera. Hoje, nos fatos, o cristianismo está mais do lado do mundo do que do lado de Cristo. E o cristianismo verdadeiro encontra-se ainda no estado de boa nova. Todavia é lógico e justo que a mente humana não possa expandir-se em direção a mais vastos horizontes como o ideal cristão preconiza, se ela não está ainda madura para isto. Lógico é também que nos primitivos deva ser primeiramente usada como instrumento de defesa da vida, isto é, dos interesses terrenos. Tudo isto está proporcionado às finalidades que a vida quer alcançar conforme o nível atingido e responde às leis da evolução. Numa fase inferior, é natural que o inimigo a vencer, contra quem se desabafa o instinto de luta, seja o seu próprio semelhante, porque mais do que isso a mente não entende,
Mas é natural também que, com o desenvolvimento da inteligência, se prefira lutar contra inimigos mais importantes tais como a animalidade de cada um a superar, o ignoto a conquistar, o mistério a revelar, e que o amor não seja só para a mulher a fim de gerar, mas para o super-ser que encarna, com o ideal, um tipo superior de vida. A função das religiões é precisamente a de cultivar, armazenar e oferecer tais modelos para que possam ser imitados. É certo que existe contradição entre o programa evangélico como foi traçado por Cristo e a sua realização prática na vida dos seus seguidores, sejam pastores ou rebanho. O mundo com os seus cidadãos não se deixou de nenhum modo vencer por Cristo e continuou com os seus métodos. Mas isto se explica. Quando um ideal desce à terra, o contraste entre ele e o mundo é inevitável. Isto salta em seguida à vista. No entanto, a contradição é sanável e se resolve com a concepção evolucionista. A solução está em entender o Evangelho em sentido dinâmico e não estático, evolucionista e não definitivo, com um processo em formação que se projeta e se cumpre no futuro e não como uma posição fixada no presente. Mas se isto explica e justifica o estado atual, nem por isso o altera, e permanece sendo contradição. A solução está na transformação de tudo por evolução, mas isto pode acontecer só com o tempo, encontrando-se hoje, portanto, em posição de espera perante o futuro. Entretanto, continua a contradição, e para compreender é bom observá-la, ainda que seja sem pessimismo porque se prevê os seus futuros desenvolvimentos. Observemo-la. O Evangelho fala clara e repetidamente a respeito de posse de bens, de um modo que não deixa dúvidas. Se quiseres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres. Em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Sim, repito-vos, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não acumuleis tesouros na terra. Ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará outro, ou se afeiçoará a este e desprezará aquele. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Quem entre vós não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Os banqueiros melhor informados calculam as riquezas do Vaticano entre 10 a 15 bilhões de dólares. Ele possui grandes investimentos em bancos, seguros, produtos químicos, aço, construções, imóveis etc. Os dividendos servem para manter de pé toda a organização, incluídas as obras de beneficência. Sobre estas entradas o Vaticano, pelo menos até hoje, no início de 1965, na Itália, não paga impostos. Que se deveria dizer dos séculos passados, quando a Igreja, com o poder temporal, se tinha submergido no mundo até o pescoço, exigindo impostos, armando exércitos, ligando-se à política. A contradição justifica-se, mas é evidente. O que é justificação às inderrogáveis exigências do ambiente social do mundo? Neste, não sabemos nos imaginar fazendo parte de uma organização qualquer que não possua meios. Eles são indispensáveis à Igreja para cumprir a sua função. Mas então o erro de previsão é de Cristo, pois que o cristianismo, para poder funcionar na terra, devia renunciar a ser perfeito, como Cristo aconselha. Os primeiros a estar em falta são os pastores e, se semelhante exemplo vem deles, que deverão fazer os seus discípulos. Mas será culpa da Igreja estar obrigada a isto para poder cumprir o seu mandato? E se não é da Igreja, como não lançar a culpa sobre Cristo? Se um representante do Vaticano perguntasse a Cristo, que devo fazer para obter a vida eterna? Certamente que Cristo não poderia responder de um modo diferente deste: se quiseres ser perfeito, vai, vende o que tens. E a Igreja lhe deveria objetar: se queres que eu cumpra a tua ordem de representar-te na terra, devo possuir os meios do mundo. A ordem é clara: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Não havia,
portanto, outra escolha, para poder obedecer por um lado, desobedecer do outro, para poder cumprir o mandato, renunciar a ser perfeito. Era necessário adaptar-se à terra e pactuar com o mundo inimigo. Assim a Igreja não seguiu o conselho de Cristo e possui bens, ainda que isto necessariamente a leve a ser um instrumento imperfeito. Devendo o ideal viver em casa alheia, isto é, o mundo, deve aceitar-lhe as suas leis. A este preço o cristianismo conseguiu sobreviver por 2000 anos, habitando em casa do inimigo. O problema é saber se isto, que é uma necessidade imposta pela realidade da vida, é traição de princípios, é prostituição do ideal. É lícito arrogar-se a posição de representantes de Cristo sem seguir os seus ditames. E se estes ditames presumem a presença de heróis e mártires que na prática não existem, quem sobraria para constituir então a Igreja no cumprimento do seu trabalho? Se a aplicação integral do Evangelho no mundo conduz à morte, de que serviria na terra uma Igreja de santos transferida para o céu? Ela deve ser constituída de homens que saibam viver no mundo, e não de santos votados à morte. É assim que a Igreja teve de tornar-se uma organização terrena, construída com o material humano corrente, porque não há outra maneira para representar a Cristo estando sujeita às leis do mundo, do qual fatalmente faz parte. Mas eis que este fato, ainda que seja inevitável, rebaixa imediatamente o nível desta organização até o plano terreno, a coloca lado a lado com todas as demais, e como tal é tratada. Temos então uma Igreja que se fez mundo, mesmo que seja para santificá-lo, e que se assemelha àquilo que deveria ser o seu maior inimigo. Assim ela se torna a administração de bens, burocracia, negócio, política, descendo ao nível comum de luta pela vida. Mas podem os homens mudar de forma mental e assumir a evangélica, tão afastada do seu mundo, só pelo fato de ser incluído na organização eclesiástica? O resultado desta simbiose Cristo-mundo é que de cristão não resta ao cristianismo atual senão pregação, retórica, hipocrisia. Impõe-se pelo contrário e prevalece o que na terra é mais importante, isto é, a necessidade de administrar, indispensável logo que surge uma comunidade. Um pastor, situado com seu rebanho perto de Roma, me escrevia, por ser honesto, expressando sinceramente o seu pensamento, que se pode resumir: o Evangelho mata, que morte. Existe então a autoridade da Igreja a qual confiar-se. Eis portanto a solução: põe-se de lado a Cristo e exercita-se o comando em seu nome. De resto, esta é a tendência normal dos administradores. Quem trabalha em nome de outros acaba por tornar-se do produto do seu trabalho. Isto significa que o cristianismo atual não é feito só por Cristo, mas é um seu produto, depois manipulado e adaptado pelos homens para seu uso. Resultou disso uma Igreja que é uma mistura de humano e de divino. Nasceu um produto que parece híbrido, e que por querer ser as duas coisas não é exclusivamente nenhuma nem outra. É como um jovem que não é nem menino nem homem, mas que está destinado a ser homem. Não se trata portanto de um produto híbrido, mas de uma forma de transição. Temos um composto, como a alma e o corpo, através do qual o humano imperfeito para melhorar se lança ao divino e o divino para elevar o humano, desce até ele. Não é que Cristo tenha demonstrado não conhecer o homem ao ditar-lhe um programa irrealizável, exigindo que esta pobre criatura não tenha capacidade de fazer. Não é que Cristo lhe tenha proposto o impossível. Pelo contrário, foi precisamente porque o conhecia, que, como Evangelho, lhe estabeleceu a meta distante em direção à qual devia avançar, para por fim alcançá-la. O estado atual do cristianismo não é portanto uma farsa perante Cristo, mas é apenas uma fase inicial de um processo evolutivo do qual, no Evangelho, ele expressou o ponto de chegada, a posição final. Trata-se de um estado de imperfeição transitória que parece negação de Cristo porque ainda não o alcança na sua plenitude, mas somente como primeira aproximação,
Imperfeição que no entanto está em marcha para chegar à perfeição evangélica e à plena afirmação de Cristo. É natural que no meio do caminho ideal deva adaptar-se às condições de ambiente, deva assumir posições humanas e, quando não encontra outro modo para sobreviver na Terra, deva inclusive transformar-se em hipocrisia. Mas não importa tanto, pois a semente está no terreno, mesmo que tenha de lutar para nascer num ambiente adverso. Também o ideal possui força. Alguma coisa do seu poder acaba por penetrar na alma humana. Torcido, vilipendiado, transviado, explorado, esse ideal apesar disso, existe na Terra e permanece ali, funcionando também à sua maneira entre tantas forças da vida. Entretanto espera e trabalha, serpenteia, penetra, se enxerta, e depois de longa insistência se fixa finalmente nos espíritos. Trabalho lento mas no fim de cada milênio, consegue que o homem faça, mesmo que pequeno, um passo em frente. Do ideal se podem fazer os usos mais diversos, mas quando se maneja uma coisa, sempre um pouco dela fica pegado nas mãos. É certo que a função da evolução é a de tudo melhorar, purificar, aperfeiçoar, e o cristianismo não pode constituir exceção a esta regra. Ele se instalou num mundo onde tudo está em evolução e justamente, por ser um ideal, corresponde-lhe a função de realizá-lo. Se o Evangelho está no meio do mundo, adaptando-se a ele, se chegou até ao ponto de conviver com o inimigo numa estranha simbiose que pode parecer degradação, isto acontece para transformar o mundo até torná-lo aquilo que o Evangelho quer. No seio do mundo representa a semente do futuro. Futuro que cada semente espera porque lhe pertence. A superação do passado é a tendência constante da vida e por isto ela luta a cada instante. É assim que, ao longo do caminho da evolução, quanto mais retrocedemos no tempo mais vemos que o mundo é forte e que o cristianismo teve de adaptar-se a ele. Devido ao princípio evolucionista, é natural que quanto mais se é atrasado, tanto mais prevalece a matéria sobre o espírito. Esgotado o primeiro impulso, devido, no período das catacumbas, das perseguições e mártires, à vizinhança do impulso dado por Cristo, o inimigo tomou a dianteira, e a Igreja, com a conversão de Constantino, fixou-se materialmente com os pés na terra, tornando-se coisa do mundo. Foi degradação do ideal? Não. Foi necessidade histórica. O poder temporal foi o veículo feito de matéria, indispensável para que uma instituição, formada em grande parte de almas ainda toscas, pudesse sobreviver em tempos ferozes, indispensável para que aquele primeiro núcleo de espiritualidade perdido num mundo selvagem, pudesse percorrer todo o bimilenário caminho medieval, e chegar até hoje, trazendo até a nós o pensamento de Cristo. Foi necessário possuir bens até ao ponto de tornar o sucessor de Cristo um dos reis da terra, como Senhor no mundo plenamente integrado, colocando-se no seu nível espiritual, porque forçado como eles a mergulhar na luta, usando seus métodos de força, de astúcia e mentira política. Mas é também verdade que uma sociedade de santos num mundo semelhante teria sido destruída. Naquelas condições não havia outra escolha. Se se queria sobreviver para cumprir o mandato de Cristo, era indispensável aceitar o ambiente e renunciar à aplicação integral do Evangelho. Mas eis que no mesmo processo, junto à necessidade de descer e adaptar-se, está implícita de evoluir e elevar-se mais. O espiritual não pode viver separado do mundo que representa o seu terreno de operações porque ele oferece o material para elaborar. Assim o cristianismo, ainda que contribuindo para ela, não pode progredir senão em função da evolução geral da humanidade. Assistimos, com referência à Igreja, a um contínuo trabalho que poderíamos chamar de polimento, para o qual possuir bens, adaptando-se aos tempos, pode assumir formas cada vez menos materiais. Antigamente não podia haver nada mais anti-evangélico do que um governo de Estado com exércitos e um poder político que se apoiava no espiritual. Depois,
Caído o poder temporal, tornou-se ele só econômico. Amanhã, quando numa sociedade mais avançada, for reconhecida a função vital das religiões, sustentá-las, oferecendo os meios necessários para realizar essa função, constituirá uma obrigação do Estado, que provê a satisfação de todas as necessidades da coletividade, incluindo as espirituais. Então a Igreja poderá libertar-se da posse material sendo-lhe assegurados, por parte do mundo os meios para viver, o que assim lhe permitirá deixar de ser mundo. Mas se, numa futura sociedade orgânica, se proverá todas as funções sociais, incluindo a religiosa, hoje que isso não sucede, como se pode eliminar a necessidade de possuir bens, se esta é uma condição indispensável para a realização daquela função? Esta foi e é civilizadora, de grande importância para a evolução. A Igreja no passado teve de afirmar, num mundo feroz de invasões bárbaras, um princípio superior então desconhecido. Que luta teve de sustentar o espírito para introduzir-se na casa de semelhante inimigo, como era o mundo de então? A Igreja não pode progredir senão em relação às condições de vida que o mundo oferece, que lhe permitam desprender-se da posse de bens sem por isso terminar de existir, como lhe é necessário para cumprir a sua obra de civilização. Este é o processo evolutivo a que está sujeito o cristianismo, a cujo seio arrasta tudo o que existe. É a vida toda que progride no planeta, tudo envolvendo consigo. Nenhuma instituição, mesmo que se proclame sobrenatural, pode existir e funcionar fora das leis da vida. Então não é culpa da Igreja se o atual baixo nível de evolução, também se por ser da humanidade da qual ela faz parte, a impede de ser evangélica 100%. Mas cada século altera um pouco nesta percentagem a relação entre as duas partes, isto é, aumenta a parte evangélica e diminui a parte imundo. Assim se explica e justifica o estado presente enquanto que, se ele corresponde a um não cumprimento do Evangelho, é ao mesmo tempo um não cumprimento em evolução, o que significa que está em via de correção, um cumprimento progressivo, cada vez maior, isto é, uma negação que cada vez mais se vai invertendo em direção à afirmação. Graficamente isto se poderia expressar com a deslocação em subida segundo uma linha oblíqua, movendo-se em relação a dois eixos ortogonais, horizontal que expressa o desenvolvimento da linha do tempo e os outro vertical que, partindo do ponto zero, matéria, expressa o grau de espiritualização alcançada. Se a Igreja no passado começou a reinar na Terra, no plano da evolução, não foi para realizar-se como potência material, mas porque este era um meio indispensável para poder sobreviver e funcionar até onde fosse possível, como potência espiritual. Se isto hoje justifica o passado evoluído, por outro lado exige que ele seja superado e que, o mais rapidamente possível, continue o caminho em direção ao alto, a sua verdadeira meta, a espiritual. Em qualquer fase de desenvolvimento a tendência constante deve ser a de aproximar-se do Evangelho, lutando para superar todos os obstáculos que separam a Igreja da sua realização. O verdadeiro objetivo é a superação do mundo, e não instalar-se na Terra, e muito menos nela reinar. As adaptações, através das quais o ideal desce ao nível humano, podem ser um mal necessário, mas deve ser transitório, aceitável somente tendo em vista sua eliminação. Só neste sentido é tolerável. De outra maneira constitui uma permanente corrupção do ideal, a sua negação que o leva ao fim. Se desaparece esta esperança de salvação futura com o endireitamento de posições em sentido evangélico, o cristianismo não tem mais razão de existir e as leis da vida acabarão por eliminá-lo, como fazem com todas as coisas que não cumprem a função para a qual existem. Então terá lugar a substituição por outras formas religiosas, por outros homens e instituições que farão o que o cristianismo dos primeiros 2 milênios ainda não fez. Cristo faz parte das leis da vida que nada pode deter. Sucede então que, quando os homens tratam de detê-lo,
são afastados e Cristo avança sem eles. É verdade que a Igreja, uma vez tornado Estado para poder sobreviver no mundo, devia governar. É certo, porém, que com santidade e perfeição vai-se para o céu, mas na terra não se governa com essas qualidades. É igualmente verdade que aquilo que, por muitas razões podia ser lícito no feroz mundo medieval, já não é mais porque não é necessário. A humanidade passou a formas de vida mais justas e evoluídas. Quem governa pode, em certos momentos, ser forçado a colocar-se em proporção com o grau de evolução dos governados, mas deve estar sempre à cabeça, um passo mais à frente que os outros. Este caso do cristianismo faz parte do fenômeno da transformação matéria-espírito, que representa uma deslocação biológica profunda e por isso não pode verificar-se num dia. É como tantos outros, um processo de crescimento da vida, e não pode realizar-se senão lentamente por graus, como dessa maneira se realiza a evolução em todos os seus níveis. Estas transformações são o resultado de maturações, equilíbrios, impulsos proporcionados às reservas de energia, às possibilidades de esforço e ao fim a alcançar. Transformar-se de repente, com impulsos de improviso, pode pôr em perigo a sobrevivência, fato de enorme importância. Não podemos escandalizar-nos do estado atual, apesar de evoluído, quando sabemos que ele é atrasado por estar no início e que ele está incluído dentro de um irrefreável transformismo que o leva em direção ao alto. Sabemos que tais posições avançadas em forma diferente não são senão momentos de um processo evolutivo destinado a levar tudo à perfeição. Para compreender, há que referir-se a um cristianismo progressivo, isto é, concebido como uma gradual realização do programa de Cristo. É precisamente o tão condenado princípio evolucionista que pode justificar a Igreja, lançando-a da sua velha posição estática no dinamismo da vida e dela fazendo assim um fenômeno em evolução. A perspectiva então muda completamente e abre-se em direção a mais vastos horizontes. O dogmatismo conservador se transforma numa marcha em ascensão. Tudo se vivifica porque está animado da potência do Espírito, que toma posse do fenômeno para levá-lo cada vez mais adiante. Observemos a grandiosidade deste fenômeno sobre o fundo do transformismo universal físico-dinâmico-psíquico, que em a grande síntese tínhamos analisado exaustivamente. A descida dos ideais e a evolução das religiões não são senão um momento desse fenômeno. Então a vida assume um significado profundo porque se revela como um progresso de espiritualização no seio do evolucionismo universal. As religiões, por sua vez, assumem uma real função biológica enquanto elas representam o ideal que desce à Terra, vindo de mais avançados planos de existência, para levar o homem até eles. É assim que as religiões tomam um significado biológico positivo, mesmo perante a ciência materialista, na medida em que elas cumprem uma função evolucionista fundamental. Qual é a da espiritualização? A grande marcha da vida é nesta direção. Espiritualização em sentido lato, que abraça, assalta e arrasta todas as formas de existência, desde o seu nível mais baixo, o da matéria, ao evolutivamente mais alto, o do espírito. Como diria Teilhard de Chardin, sobre a geosfera planetária se formou a biosfera, que realiza a função de transformar a geosfera em noosfera. Massas de milhões de plantas cada dia, assimilando-a no seu organismo, transformam a matéria-prima inorgânica em material orgânico. Milhões de animais comendo e assimilando-o, transformando-o assim em carne o levam a um nível mais alto. Milhões de seres humanos, sem poder deter-se, para viver, devem ingerir cada dia montanhas de toneladas deste material que plantas e animais lhe fornecem, transformando em substância ainda mais evoluída, nervos e cérebro, produtores de dinamismo volitivo e mental. Gradualmente diminui a massa da quantidade em favor da qualidade na qual ela se transforma, destilando e concentrando os valores espalhados naquela quantidade.
Para que serve esta contínua ingestão de matéria de grau menos evoluído, colocada assim em circulação para cumprir funções cada vez mais elevadas em organismos mais evoluídos? Começando pelas plantas assimiladoras do terreno, e assim se elevando até o homem, vemos que a matéria, do seu estado inorgânico, passa através de uma elaboração contínua, pela qual os átomos que a compõem, chegam ao estado orgânico da vida, até o nervoso e cerebral, no qual devem saber funcionar como elemento do instrumento do pensamento. Esses átomos dispõem-se a colaborar de mil maneiras e devem aprender muitas coisas. Assistimos assim a uma espécie de curso de educação da matéria. Neste processo não só o ser mais evoluído aproveita o trabalho feito pelos menos evoluídos, e assim como uma pirâmide, a vida se eleva em direção a planos mais altos, apoiando-se nos mais baixos. Assim também o material de tipo inferior, que serve e ajuda, com o seu trabalho mais rudimentar, a execução do mais avançado, é levado por sua vez a avançar, ao estar formando parte de organismos e portanto adstrito a trabalhos mais complexos. Quem domina e dirige todo este processo é o elemento que está evolutivamente mais elevado, isto é, o espírito. Na escala evolutiva existe uma hierarquia de valores, pela qual quem é mais avançado utiliza como instrumento quem é mais atrasado, mas ao mesmo tempo educa, levando o viver coordenado com outros elementos no seio de unidades mais complexas e assim a funcionar em formas sempre mais evoluídas. Maravilhosa e complexa organização da vida, pela qual quem é mais avançado se volta em direção aos que lhes são inferiores para admiti-los no seu próprio trabalho, mas, ao mesmo tempo, com isto os envolve e os arrasta consigo na sua própria evolução. Com este método a vida caminha em direção à sua espiritualização, da qual hoje já se percebem os primeiros sintomas através do processo de cerebralização a que está submetida a humanidade, fenômeno hoje mais evidente, dado que ela o está vivendo mais intensamente na atual curva do seu transformismo evolutivo. Esta repentina passagem do antigo tipo de vida no plano físico é um de tipo nervoso e cerebral, característica de nosso tempo, não é senão um sintoma que precede um imenso futuro desenvolvimento. Esta é a direção que deverá tomar a evolução da vida, chegada agora no planeta ao seu superior grau de humanidade. Deste imenso movimento fazem parte as religiões. Enquanto a matéria sobe, até tornar-se instrumento da psique, os ideais descem para ajudar a realização deste transformismo espiritualizante. Eles cumprem uma função biológica. Por isso as religiões não podem morrer, porque formam parte de um perene processo evolutivo. Mas precisamente por isto elas devem renovar-se, como a cada momento faz a vida, de que elas fazem parte. Renovar-se significa melhorar-se. Por isso não nos deve surpreender o seu atual estado evoluído em comparação com o que nos espera no futuro. Precisamente porque com frequência o ideal hoje é uma farsa, é que ele está destinado a converter-se em verdade. As reações da lei de Deus ocupam-se em corrigir todos os nossos defeitos. É assim que se realiza a evolução, sendo fatal que aquele melhoramento que hoje é eliminado da realidade da vida como sendo utopia, amanhã se transforme nesta realidade. Isto custará esforço e dores, mas é este trabalho criador que dá um significado e valor à vida. Apesar de tudo, Cristo brilha como um farol no futuro. O Evangelho é um fenômeno em evolução, é um caminho para alcançar aquele centro de luz. Se com isto tudo se explica e justifica, se tudo por evolução deverá passar da imperfeição à perfeição, concluir-se então que não haverá outra coisa a fazer senão esperar que a evolução se cumpra. Se a posição dominante da maioria há de adormecidos perante o ideal, que poderão fazer os poucos mais avançados para os quais chegou a hora da realização, os poucos que, em vez de estarem com a maioria das pessoas que, religiosas ou não, formam o mundo, querem estar do lado de Cristo. Como poderão eles encontrar-se à sua vontade no rebanho, compartilhando com a sua psicologia e métodos?
Como é possível aceitá-los adaptando-se ao mundo? O Evangelho está feito para nos santificarmos individualmente, para transformar as massas, fazendo delas uma soma de indivíduos assim santificados. Mas o Evangelho é invertido quando dele se faz um meio para governar. Também os seguidores de Cristo quereriam fazer dele um chefe de governo, mas ele recusou todo o poder terreno. Trata-se de duas psicologias e finalidades diversas, uma dirigida à terra, outra ao céu. O seguidor de Cristo é um tipo de indivíduo diverso do seguidor do mundo. Entre os dois há um abismo, porque cada um vê e entende o outro em posição emburcada, porque eles falam duas línguas e atuam com duas mentes diversas. Há um muro entre os dois, há uma distância que separa um plano evolutivo do outro. O grau social, a posição hierárquica no grupo a que se pertence não tem importância. O que importa é o tipo de homem, não a sua veste. Quem inverte o mundo para viver com Cristo, não pode estar de acordo com quem inverte Cristo para viver no mundo. As metas são opostas. A tendência da vida é os semelhantes se atraiam e os não semelhantes, quando não tenham de se compensar por complementaridade, se repilam. Nos dois casos, o modo de entender as coisas, devido ao nível evolutivo, é demasiado diferente. Para quem está espiritualmente mais avançado, a vida na Terra não representa a satisfação dos seus próprios desejos, mas é exílio, sacrifício, missão. Ele pode sentir também amor pelos irmãos atrasados, mas não pode compartilhar os seus instintos, a sua psicologia, a sua conduta. As formas comuns de religião estão feitas para a maioria, não para a exceção. Então o indivíduo verdadeiramente espiritual afasta-se silenciosamente, esconde-se fora das filas, fora das massas de cristãos que pertencem ao mundo, e da exterioridade das formas retrai-se para uma religião de substância, do lado de Cristo. Quem o compreendeu e o vive não pode adaptar-se a retroceder a um nível evolutivo inferior, como a maioria exige, porque gostaria de rebaixar todas as coisas ao seu plano. Tudo isto leva ao isolamento do mundo, o que constitui vantagem, não isolamento de Cristo. Pelo contrário, avizinha-se ainda mais dele. Trata-se de uma íntima atitude de espírito, de um colóquio entre a alma e Deus, em que nenhuma autoridade exaspiritual terrena pode intervir. Quem quiser fazer-se santo, faça-se tal por sua conta perante Deus e não perante o mundo, do qual não tem nenhuma necessidade. Os julgamentos deste não lhe interessam, mas apenas os de Deus. Os homens podem utilizar a santidade dos outros como estandarte que dá abrigo ao próprio grupo, mas só Deus pode julgá-la. É inútil, para salvar-se, cobrir-se com o manto dos santos. Mantém-se a distância entre o ideal vivido por eles e a prédica e ostentação dele feita pelo mundo para suas finalidades, porque enquanto aqueles atuam a sério, este apenas desejaria fazer crer. Mas chegam momentos na história nos quais não tem mais valor as sagacidades e poderes humanos. Então quem não se manteve seriamente em contato com Deus, está perdido. Enganando a Cristo, ao reduzir a palavras a atuação de seu programa, a humanidade se redime ao contrário, no sentido em que, procurando cimir-se com as suas adaptações terrenas, constrói a sua própria cruz. Hoje essa cruz já está pronta. E o Evangelho, que não foi aplicado por convicção e por amor, deverá ser aplicado à força. E sobre essa cruz a humanidade deverá ser pregada, porque a evolução em direção ao Espírito deve cumprir-se e não é possível fugir à lei de Deus. 9. Cristianismo e comunismo. Em nossos escritos encontramos e usamos um ponto fixo de referência em função do qual nos é possível formular juízos. Este ponto de referência, situado fora e além, exatamente no polo oposto do transformismo universal, tudo envolve no seu movimento. Este ponto imóvel e absoluto que dessa sua posição dirige tudo que é móvel e relativo, é o pensamento de Deus que não ficou abstrato, nos céus, mas está expresso, escrito e legível na sua lei,
que constitui a norma anteposta como guia do funcionamento orgânico do universo. Esta lei, nos seus vários capítulos e planos de atuação, para o homem não é toda compreensível e é conhecida só numa parte mínima. As descobertas da ciência não são senão progressivas revelações deste pensamento e lei, funcionando já nos fenômenos independentemente do fato de que o homem o conheça ou não. À medida que progride, ele vai dominando uma amplitude cada vez maior daquela lei, o que também para os ateus significa acercar-se de Deus. É em função deste pensamento orientador da existência que, nos limites do conhecimento humano, nós fazemos perguntas e podemos dar respostas. Permanecendo agora no terreno humano, isto é, das consequências e aplicações dos princípios gerais da referida lei, nos perguntamos: qual é a posição atual da humanidade em relação às suas metas futuras, isto é, o que a história pretende hoje realizar? Colocando-nos perante a presente realidade histórica, podemos mais exatamente perguntar-nos: se é Deus que com a sua lei dirige a história, que significa então e para onde se dirige a atual difusão do materialismo e do comunismo ateu? Trata-se de fatos situados em polos opostos, positivamente existentes. Mas como explicar a contradição entre eles? Se Deus é o verdadeiro Senhor e se o seu pensamento ou lei constitui a norma que deve ser aplicada, por que ocupam nos fatos esta oposição de contrários e esta resistência à sua atuação? Se por um lado temos o polo positivo onde tudo é sempre construtivo, que trabalho útil corresponde cumprir a este oposto impulso negativo, de destruição? Não se tratará então de uma fase destrutiva necessária enquanto se cumpre, em função de uma oposta realização construtiva. Ora é o negativo que trabalha em favor do positivo, é o mal que é colocado a serviço do bem. Mais particularmente, tudo isso talvez responda à necessidade de varrer com as construções humanas feitas através do tempo sobre a ideia de Cristo, tão desvirtuada ao longo do caminho, para regressar a ela e realizá-la desde o princípio, como Cristo queria que o fosse. Nas revoluções vemos que a fase destrutiva é necessária para nos libertarmos do que é velho, que ocupa o terreno sobre o qual se possa reconstruir mais em direção ao alto, e vemos que ela é o natural precedente de uma sucessiva fase construtiva para alcançar posições evolutivamente mais avançadas. Isto é o que normalmente vemos suceder nas revoluções, usadas pela vida como método normal de renovação. Então o comunismo poderia ter uma função histórica construtiva inclusive em sentido cristão lato. Em sentido lato, quer dizer que a função não é de constituir nos planos de Deus um instrumento para chegar à vitória do atual grupo social que hoje se qualifica representante de Cristo. Trata-se, pelo contrário, do triunfo da ideia de Cristo, que uma vez que não lhe servam, pode desvincular-se dos seus atuais representantes, porque o que importa nos planos de Deus é o avanço daquela ideia e não os interesses e sobrevivência destes. A sua liquidação pode ser automática, indispensável ao progresso, quando eles não cumprem mais a função que perante a vida lhes justifica a existência, fenômeno biológico normal quando tais condições se verifiquem. Podem então formar-se outros grupos, compostos de homens novos, ou seja, pode ser utilizada a mesma organização atual, mas com homens renovados no seu espírito, selecionados na luta, purificados pela dor, e levados por isto a representar Cristo não só na forma, mas também na substância. Trata-se de uma posição totalmente diversa porquanto a atividade e o centro dos interesses deve passar do exterior ao interior, da aparência à substância, da realidade exterior do mundo ao interior do espírito. Qual poderia ser então mais exatamente, de um ponto de vista cristão, a função do comunismo? Já que o evangelho que sustém a justiça social, por razões de imaturidade da raça humana, isto é, tanto de governantes como de governados, não foi até hoje aplicado senão em mínima parcela, e já que Cristo não pôde ter sofrido para ensinar em vão, sucede então que a vida, que o homem não pode deter,
confia a outro, fora do atual cristianismo, a tarefa de realizar com outros meios e forma, esse programa lançado há 2000 anos e que os cristãos ainda não realizaram. Então Deus permite que os demônios se desencadeiem, reativa as forças negativas e as utiliza para realizar o que as positivas ainda não fizeram. A princípio, o desenvolvimento histórico não estava ainda maduro para esta reforma e Deus deixou dormir o cristianismo no cômodo leito das adaptações humanas. Mas agora se chegou a uma curva do caminho da evolução e é necessário despertar, mover-se, caminhar. A função histórica do comunismo pode ser precisamente a de despertar os adormecidos, para os tirar do leito das suas comodidades, e deve fazê-lo pela força, porque o mundo se organizou na defesa das suas velhas posições de comodismo, e resiste não se dispondo a renunciar a elas. Eis então que para abrir caminho, a força é necessária, a coisa que o cristianismo não pode usar e que agora lhe vem em sua ajuda numa hora decisiva, quando, depois de 2000 anos, o sistema apenas da bondade deu prova de não ser suficiente para transformar o mundo em sentido evangélico. A força é de fato, nas transformações sociais, a primeira fase, a revolucionária e destrutora. É de tal forma que nascem as revoluções, para depois de desenvolver seguindo a sua lei fatal. Os violentos da primeira hora são depois liquidados, quando a sua função de varrer o que é velho está cumprida. Quem com feno mata com ferro morre. Robespierre foi guilhotinado e a sua morte marcou o fim do terror. Ficam, e são depois chamados a atuar, os mais calmos, para realizar o trabalho de instalação nas novas posições e de assimilação das novas ideias, e para se reconstruir num plano mais alto, numa nova ordem. Eis de que maneira, historicamente em sentido lato, o comunismo poderia ser útil ao cristianismo, a fim de que este seja purificado, condição indispensável para que possa continuar a cumprir a sua função, que justifica a sua existência. A tarefa do comunismo seria, portanto, a de salvar o cristianismo da sua liquidação. Lição forçosa, dada a tenacidade de resistência da parte do que é velho. Ajuda de Deus, mas não em favor dos homens para manter as suas posições terrenas baseadas no cristianismo, mas sim em favor do ideal cristão, para que ele seja vivido e realizado. Porque a vida interessa a evolução, a conquista das finalidades da história, a atuação dos princípios superiores e não a prosperidade de um determinado grupo humano. A vida tende a acabar com quem produtivo, porque não contribui para a realização dos seus fins. É necessário compreender o que está hoje sucedendo. Pode ser um mal-entendido identificar o ministro de Deus com o ideal cristão, enquanto nos fatos se pode tratar de duas coisas diferentes, isto é, pode suceder que em vez de viver em função do ideal, se use o ideal em função da própria vida, subordinando-o a esta. Trata-se de um emborcamento de posições, de uma inversão de valores, pelo qual não é a espiritualidade que vence o mundo, mas este que vence aquela. Pode ser que hoje a história queira endireitar estas posições e repor cada coisa em seu lugar, isto é, não mais o ideal ao serviço do homem, mas o homem ao serviço do ideal. Em resumo, a ideia de Cristo finalmente se move para vencer deveras o mundo, ainda que este se tenha acostumado a vencê-la, e este decidido a continuar por este caminho. Esta imensa onda de ateísmo que invade o mundo, também composta de cristãos, não será doença do cristianismo, para curá-la sendo necessária uma salutar operação cirúrgica. Que os homens do cristianismo possam, como homens, ir para a falência, é possível, mas não se pode admitir que isto suceda com Cristo. Claro que não há mais remédio para eles quando se separam da primeira fonte de vida espiritual e ficam sós no mundo inimigo. Eles se poderão perder, mas nem por isso poderão paralisar a obra de Cristo, que está por sobre todos os interesses humanos e elege os seus instrumentos onde quer. Se hoje o mundo, com o ateísmo, se afasta de Cristo, isto pode não representar protesto contra ele,
mas contra quem o representa. É notório que a blasfêmia está mais difundida nos países onde mais dominou a Santa Inquisição, exercitada em defesa da religião. Os ateus frequentemente surgem não porque queiram pôr-se contra Deus, mas porque, desiludidos, se colocam contra os seus representantes. Estes são a coisa concreta que se vê neste mundo e, quando ela não corresponde às afirmações, então se foge para outras lides. Há quem, para libertar-se da contradição, nega tudo, e quem vai buscar a Deus em outra parte se converte para entrar em outros equivalentes, ou bem o busca por si só, sem esses intermediários. Quando estes passam a pertencer ao mundo, não representam senão a si mesmos. Então o ateísmo se repudia, e os que não querem dessa forma aniquilar-se seguem sós com Deus. A luta é entre os homens e não contra Deus, porque ninguém pode ter interesse em lutar contra quem está fora do mundo, tão longínquo, invisível e inalcançável. A revolta pode nascer só de uma rivalidade entre os semelhantes, por um prejuízo recebido, o que é absurdo em relação com Deus. Para convencer é necessário estar convencido, assim como para fazer a fé é necessário primeiro tê-la dentro de si, isto é, crer é sério, com fatos e não só com palavras. A pregação que não corresponde à realidade da vida não persuade se tome o hábito de escutá-lo apenas como uma bela apresentação. O ideal reduzido a exercício de retórica não arrasta porque falsifica o que devia ser paixão avassaladora, afirmação sentida, testemunha sincera de realização vivida. Quem escuta percebe este atentado à sua boa fé, mas porque lhe convém, acostuma-se ao cômodo jogo das adaptações. Então a religião se reduz a uma farsa coletiva convencional na qual todos estão tacitamente de acordo. O rebanho é constituído de homens do mundo que conhecem as astúcias da vida, sabem perceber e gostam de descobrir o que se esconde atrás das aparências. O mundo está cheio de enganos, está acostumado a desconfiar e se apercebe prontamente quando se usa o ideal à procura do ingênuo para crer nele. O muito insistir na fé cega do crente pode dar lugar a suspeitas porque se presta ultimamente para prender os simples de boa fé. Por fim se põem todos de acordo porque é cômodo para todos não aprofundar em demasia o porquê das coisas e permanecer na superfície. Sucede no entanto que, quando tudo isto se torna hábito, sistema de comum aceitação e se fixa numa forma mental, então a religião se corrompe e decai. Que resultados espirituais se poderão assim obter? Se a semente que se lança na alma dos fiéis é desta qualidade, qual poderá ser a planta que dela nasce? É certo que os ingênuos são muito procurados em nosso mundo, mas é também verdade que a sua espécie, sob os duros golpes da luta pela vida, tende a desaparecer. Como pode um edifício baseado sobre o ideal e sobre a fé nele depositada, sobre a sua sincera e fiel atuação, deixar de desmoronar, quando as posições são assim emborcadas, quando a fé assume um outro significado e a incredulidade quase se torna um ato de sinceridade? O mundo está mudando e exige clareza. A melhor renovação que pode fazer o cristianismo não é de formas ou de rito, de tolerância ou expansão de domínio, mas é a de crer verdadeiramente. Há de oferecer ao seu rebanho a demonstração racional para poder assim crer, compreendendo e não de olhos fechados com fé cega. Enfim, há de fazer-lhe sentir que existe quem crê a sério, tanto que vive a sua fé e, pelo fato que crê, lhe dá a prova com exemplo. Antigamente a astúcia aconselhada por Maquiavel passava por sabedoria. Ele dizia que era necessário mostrar as virtudes, mas cuidado com possuí-las e praticá-las de verdade, deixando-se enganar pelos princípios idealistas. Estes devem ser pregados para que os outros os pratiquem e seja assim mais fácil dominá-los. Hoje, no entanto, cada vez dá menos resultado fingir para que os outros creiam. Pensar que eles se deixem assim facilmente enganar não é astúcia, mas ingenuidade. O número destes diminui cada dia. Aquela era uma fase mais primitiva,
E desde então o mundo caminhou. Torna-se cada vez mais assinalada a tendência de colocar de lado o hipócrita que engana, como elemento antissocial. O método de Maquiavel pressupõe o ingênuo que crê, enquanto hoje o comum é deparar-se com a reação do enganado. Eliminando o ingênuo, aquele método